Bem-vindos ao Globo News Painel. Nas últimas semanas nós tivemos alguns casos horrorosos de violência dentro da família. Um neto que matou a avó, um pai que matou o filho, um filho que matou a mãe. Há uma característica comum a todos esses casos, é o envolvimento com drogas. Mas será a droga a principal causadora de episódios como esses? Ou serão causas ainda mais profundas, mais genéricas, talvez até mais preocupantes? Eu diria, a educação dentro das nossas famílias. Para discutir a relação entre violência, família e drogas, nós trouxemos aqui para o estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro, nós trouxemos também a filósofa, mestre em educação e também escritora Tânia Zaguri. Tânia, esses casos, eles tiveram uma enorme repercussão na mídia brasileira. Eles causaram em você que tipo de impressão? Você é levada a qual reflexão quando você considera a violência dentro da família? Bem, eu acho o seguinte, a violência, ela não pode ser atribuída a uma causa apenas. No caso aí a droga. Nem a droga, nem apenas a questão de família desestruturada ou estruturada. Eu acho que é uma coisa que tem várias variáveis que precisam ser consideradas. Uma delas, que a Maria Tereza ainda não citou, quer dizer, ela falou da família e a droga em si. Mas existe também um componente que é a própria violência social, que eu acho que não pode ser esquecida. Vem de fora da família. Exatamente. Eu acho que quando a gente vive num contexto de violência, obviamente que todas as instituições que estão dentro da sociedade maior também são influenciadas por essa maneira de ver o mundo. Então, isso também está ligado, por exemplo, ao aspecto social, ao aspecto do tipo de sociedade que a gente vive, uma sociedade em que se valoriza mais o ter, né? Quer dizer, uma coisa importante é ter coisas, e está se esquecendo muito os projetos de vida, a participação. Então, esse fator de consumismo exagerado, de busca de sempre novos desejos, faz com que as pessoas acabem muito frustradas, muito desejosas de ter coisas materiais. E isso tudo é um engodo, porque no final dos tempos, a pessoa, mesmo quem tem tudo do ponto de vista material, acaba frustrado. E essa frustração, esse vazio que decorre dessa frustração por falta de objetivos, é que muitas vezes leva a pessoa a procurar alguma coisa para se satisfazer. A Tânia queria intervir nesse ponto, Tânia? Claro. Né? Eu tô sorrindo porque eu fui a precursora desse discurso, sabe? Fico até contente de ver que hoje, porque há 13 anos atrás eu lancei o meu primeiro livro sobre a relação pais e filhos, que se chamava Sem Padecer no Paraíso. Se chama, aliás, porque ele continua no mercado. Sem Padecer no Paraíso, em defesa dos pais ou sobre a tirania dos filhos. Porque foi um estudo que eu fiz, porque justamente comecei a perceber essa confusão, aquilo que eu chamei na época de psicologismo, que é a distorção dos conhecimentos de psicologia, porque a psicologia foi uma ciência pela qual, nas últimas 3 décadas, o mundo se apaixonou. Depois da Segunda Guerra Mundial, até antes disso, os nossos pais, eles tinham segurança para tudo. Por isso que eles muitas vezes tinham mais autoridade, como você colocou também, mas na verdade eles tinham certezas. Então, quando ele dizia um não para o filho, ele sempre achava que estava fazendo bem para o filho dele. Foi a partir do momento em que a relação psicanalítica, que foi, digamos, criada pelo Freud, né, essa teoria, e divulgada pelos meios de comunicação, muitas vezes inadequadamente, porque não são os psicólogos, os psicanalistas que às vezes estão divulgando essas ideias. Então, o pai em casa começou a ouvir aquilo. Então, qual foi o processo? Ele começou a ficar realmente atemorizado. E foi a isso que eu acho que a Maria Tereza de Aquino, né, do NEPAD, que fez uma matéria, outro dia uma entrevista no Globo, ela falava que era necessário, a meia-culpa que ela colocou foi no sentido de que talvez tenha se exacerbado muito essa questão e os pais, na tentativa de acertar, né, acabaram ficando imobilizados, na verdade, porque eles não entendiam direito qual era o limite entre você ser autoritário e ser autoridade. Você, acho que logo na sua primeira participação no programa, você já dizia isso. Exato. Você alertava
por fato de que a mídia particularmente, não é só a mídia, a propaganda, a Ah, publicidade, enfim, a nossa lógico. produção cultural é voltada para o desejo, para o consumo imediato, para aquela noção que a criança acaba adquirindo, de que eu tenho direito a tudo e eu faço o que eu quero. Exatamente. No estágio em que chegamos, ele tem volta? E olha, eu acho que como educadora, nunca poderia deixar de acreditar que enquanto há vida há esperança, né? É óbvio que se a pessoa já é adulta, né, ou já tem mais de 25 anos, fica bem mais difícil. Mas no período que vai da infância até o final da adolescência, sempre é possível reverter um processo, a não ser que haja um componente psiquiátrico, né? E Mas o aí, processo, se eu entendi o que vocês escreveram, aham. tem que começar em primeiro lugar nas próprias famílias, pelo medo que os pais têm de exercerem a autoridade? Ah, sim. Não, isso com certeza é um fator determinante e todo o meu trabalho tem sido nesse sentido de dar aos pais, através dessas palestras e livros que eu publico, a segurança que eles perderam. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, o pai hoje, ele não tem mais certeza de nada. E esse é um problema talvez mais sério do que aquele pai que era autoritário, que as pessoas começaram a achar que o pai autoritário causava danos emocionais nos filhos. Claro, um pai que bate, espanca, que não dá carinho, que cada dia pensa uma coisa e faz uma coisa diferente, deixa a criança completamente insegura e aí realmente pode causar traumas, né? Agora, a ideia que aconteceu depois dessa confusão de conceitos é que se eu disser para o meu filho, você não pode comer toda essa caixa de bombons, porque tem outras pessoas, que é a base da convivência social, da socialização, você aprender a dividir. Só que aí ele achava, coitadinho do meu filho, né? Ele está com vontade, então deixa porque eu vou fazer ele feliz. Então é preciso, para mudar, respondendo, para concluir o que você me perguntou, primeiro, o pai e a mãe têm que compreender qual é a tarefa básica da família. E hoje, a maior parte dos pais acredita que a tarefa deles é fazer os filhos felizes, né? Eu tenho que fazer meu filho feliz porque a vida já é difícil, porque a sociedade é complicada, porque ele já vai ouvir muitos nãos da vida. Então, ele começa a achar que ele fazendo tudo que a criança quer, ele está sendo um bom pai, uma boa mãe, uma mãe moderna, um pai moderno. E, na verdade, isso é um grave engano, porque há um crescendo de distorção de percepção da criança na medida em que ela, quando tem o primeiro chilique, né, se joga no chão, que é uma coisa normal na criança pequena, que ainda não domina as suas emoções, e aí a mãe e o pai, ai, coitado, ele vai sufocar, ai, coitado, aí começa a ficar com aquela pena e deixa a criança fazer tudo o que quer. Isso vai não crescendo até chegar, como o Robson colocou muito bem, chega um momento em que a autoridade constituída, quer dizer, existem as leis da sociedade, ele atropelou alguém, ele não quer pagar pelo que ele fez. Por quê? Porque ele estava acostumado a quebrar as coisas em casa e ninguém puni-lo, né? Ninguém sancioná-lo, melhor dizer. Muita gente tende hoje a dizer, bom, não adianta eu, dentro de casa, dar aquele tipo de educação que seria mais adequada, porque a pressão externa é tão mais forte ou decisiva do que acontece dentro de casa neste mundo de hoje. Isso é uma percepção errônea? Ou você se arriscaria até a dizer, bom, nessa receita, o que é que pesa mais, tal fator é mais, tal fator é menos importante? Olha, eu gostaria até de dizer que nós, né, que queremos que a sociedade progrida, que esteja bem, que as coisas tão tristes não aconteçam, a gente tem a tendência a buscar, né, o culpado. Na verdade, não há um culpado. Há, como a gente está tentando aqui esclarecer, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas, sem dúvida, então vamos dizer assim, a pessoa que tem o potencial para se tornar um usuário de drogas, ele tem, vamos falar de 5 coisas básicas que estão acontecendo. Algumas a gente já tratou. Uma delas é a questão do meio, o meio familiar. Né? Então, um meio familiar bem estruturado. Um desses fatores, como disse a Maria Tereza. Que a gente até já tratou aqui bastante. Mas vamos supor, é claro que numa família em que há amor, equilíbrio, justiça, igualdade, disponibilidade dos pais para os filhos, afeto, muito afeto, limites, a tendência desses jovens é caminhar para a cidadania. Mas não é só isso. Tem também, como a Maria Tereza colocou, um segundo fator que é a influência do meio externo.
Quer dizer, ou seja, os colegas com quem ela convive. A turma da praia. A turma, exato. Então, se é uma turma da pá virada, que tem um monte de gente fumando, cheirando, não sei o quê, a tendência do jovem, principalmente do adolescente, é não ficar de fora desse contexto. Então, ele precisa estar muito estruturado emocionalmente pela família, Só que entre para ele parênteses, conseguir dizer não. do ponto de vista desse jovem, o grupo é mais importante que a família? Olha, eu tenho um estudo no livro Adolescente por Ele Mesmo, que eu trabalhei com quase 1.000 jovens, 943 para ser mais exato. E eu posso afiançar a você que os amigos não são mais importantes do que a família. Eles são importantes sim para o adolescente porque é um momento de autoafirmação e de cortar o cordão umbilical. Ele quer se autoafirmar, então muitas vezes ele se contrapõe à família. Mas isso não significa que a família não tenha influência, até porque se ela trabalhou desde a infância com essa criança, na adolescência, a personalidade do jovem já está praticamente pronta, não pronta, mas praticamente pronta, porque os 6 primeiros anos da vida são o que estrutura a base da personalidade. Então, se ela tiver já esses valores, essas noções de certo e errado, de limite, ela dificilmente vai ter a dificuldade de se autoafirmar e dizer, não, eu não quero, isso para mim, caretice é usar droga. Mas os mais fragilizados têm mais tendência. Agora, então esse seria o segundo fator. O terceiro fator, e que a gente aqui ainda não explorou, são as características pessoais. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, até para desculpabilizar um pouco a família, porque nesses casos que a gente viu, por exemplo, no caso da Suzane Richthofen, por exemplo, eu senti... A moça, só para lembrar o nosso assinante, a moça de uma que, ótima família em São Paulo, aliás, uma família que impunha severos limites na educação dos seus bastante filhos limites. E que envolveu o namorado e o irmão Exatamente. do namorado no assassinato do pai e da mãe. E aí é preciso que a gente também diga para quem está nos ouvindo que não é uma conta matemática, porque às vezes as características pessoais, no caso da Suzane fica muito claro isso, ela tinha algumas características pessoais que possibilitaram isso de acontecer. Infelizmente existem, como ela falou muito bem aqui no início, a pessoa tem impulsão positiva e negativa. É bem citado o então, exemplo, porque se havia um exemplo de uma família que impunha limites, era essa. E não eram limites excessivos, porque também existe esse medo por parte dos pais. Se eu der limite demais, ele também vai ser ruim. Se der de menos, vai ser ruim. Qual é o limite do limite? Mas eu acho importante a gente dizer que, por exemplo, os pais não tinham totalmente, não estavam batendo nela, ameaça. Eles simplesmente disseram, se você continuar com esse rapaz, você vai ter que viver por sua conta. Eles não queriam que o rapaz entrasse em casa porque sabiam que ele era um mau elemento, viciado, o irmão já com entradas na polícia. Então, isso não significa que todo pai ou mãe que fizerem isso, o filho vai matar ele, ou a filha vai, né? Porque as pessoas estão muito amedrontadas. Eu acho importante a gente reassegurar aos pais o direito que eles têm de exercer sua autoridade, sem autoritarismo, mas exercer sua autoridade, porque esse elemento é importante também. Acho que tem mais um aspecto do qual nós não tratamos até agora, que eu acho que é um bom momento no programa para a gente abordá-lo, que é o do comportamento sexual. A diferença de comportamento sexual entre as gerações, particularmente a geração dos anos 50 e 60 e as gerações agora dos anos 80 e 90, é brutal, para colocar de maneira diplomática. O que foi admissível quando eu era adolescente, eu estou com 50 anos, hoje é completamente diferente. E esse é um problema quando a gente trata com adolescentes, se a gente for pensar em pedir a um adolescente de hoje que tenha o mesmo tipo de comportamento sexual que tiveram os adolescentes da minha geração, nós vamos ser tratados como dinossauros. Absolutamente gente que pertence a uma época ultrapassada e que não volta mais. Que peso tem essa questão das formas de comportamento sexual hoje na estruturação ou desestruturação, na crise ou não crise da família? A gente sabe, e praticamente aceito socialmente, o consumo de cocaína não só é ilegal, como socialmente ele é condenável. O consumo de álcool para crianças, ele também é ilegal e socialmente ele é condenável. Mas quando a gente entra na questão dos comportamentos sexuais, é aceitável trazer a namoradinha ou o namoradinho de 15 anos para dentro de casa? Em que até que ponto pode ir esse namoro? Bem, E isso, o que é que se diz para uma família? Há uma conjunção de fatores perversa. Primeiro, a mídia tem incentivado extremamente a precocidade sexual. Agora mesmo está sendo exibido uma novela em que
os meninos de 10, 11 anos namorando e os pais conversando sobre o namoro deles como se fosse uma coisa supernatural naquela idade. De beijo mesmo, de trocar de namorada, de competição entre umas menininhas de 12, 13 anos. Mas é o que está acontecendo. Bom, mas acontece... Eu nem diria que a novela incentiva, eu acho que a novela está refletindo o que já acontece, hein? Não, a novela, a mídia tem, é muito importante que se fale isso, a mídia tem uma importância na formação impressionante, um poder impressionante, então ela também tem que ter esse cuidado. Você pode refletir coisas e coisas, porque não é só meninas de 10 anos que estão, tem muitas que não estão. Então, por que sempre refletir o que a família gostaria que não aparecesse refletido? Então, isso é uma coisa que faz com que surjam muitos conflitos em casa, que o pai chega e diz, não, mas minha filha, você não está muito cedo para namorar. Ele, não, mas todo mundo faz, todo mundo... Aí entra o outro aspecto da sociedade. O imediatismo, né, grande, o consumismo, ninguém quer ficar atrás de ninguém. Então, nossos filhos descobriram uma frase mágica. Todo mundo tem, todo mundo faz. E o pai, que também está imerso numa sociedade consumista e está em dúvida sobre tudo, principalmente isso, está inseguro sobre qual é a maneira moderna de educar, ele fica paralisado e acaba deixando. Então, é um pouco de imobilismo gerado pela insegurança, pelo medo de errar, pela culpa. Então, tem uma opção de coisas acontecendo ao mesmo tempo e que culmina numa frase que eu gosto de dizer, que é muito mais difícil, com certeza, ser pai hoje do que foi há 30 anos atrás. Porque nossos filhos contestam. Então, o que acontece? As mães e os pais, às vezes, ficam estarrecidos, porque aí eles explicam o que eles falam sobre sexo. Prevenção, cuidado com a AIDS, não engravida, usa camisinha, não sei o quê, mas não fala, por exemplo, de coisas que eles não se sentem habilitados para falar. Por exemplo, a diferença entre liberdade sexual e promiscuidade, entre ficar e amar, entre você ser livre, mas você também ser digno, né? As pessoas começam a achar que essa coisa é um pouco careta de falar. Então, dentro da nossa sociedade competitiva, ninguém quer ficar atrás de ninguém, às vezes até em coisas que você não concorda. Deixa eu chamar o Rob, Tânia, depois eu só preciso que você seja breve, porque eu estou chegando ao fim do programa, eu gostaria de colocar dar a vocês a oportunidade de uma última consideração ainda, então, por favor, desculpe a falta de cortesia de pedir que você seja telegráfico. É só porque eu fiquei entusiasmada de dar um dado assim para a gente não terminar o programa com uma visão de desesperança. E eu quero lembrar que no estudo que eu fiz nesse livro, Adolescente por Ele Mesmo, uma das perguntas que eu fiz para eles era o que você mais precisa para ser feliz? Né? E a resposta de 55% foi ficar com quem ama. Então, na verdade, muitas vezes esse comportamento meio promíscuo é uma imitação, que não é uma coisa de dentro para fora, é uma coisa de fora para dentro. E também é muito importante a gente colocar que não é a totalidade dos jovens que é promíscuo, pelo contrário, a maior parte não é. E nós, que somos os educadores, nós que somos os adultos, nós temos que dar segurança aos nossos filhos, aos nossos jovens, de que eles podem sim perseguir esse objetivo, porque ele é maravilhoso e vale a pena. Tânia, eu vou tomar essas como as tuas palavras finais. Ok. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News do Rio de Janeiro, aqui no Rio, da filósofa e mestre de educação, Tânia Zaguri. E eu gostaria de agradecer particularmente a você, assinante, por ter nos acompanhado até aqui. E ficamos agora com outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.